Comida. A coisa boa e que se torna presente de reuniões oficiais até o encontro mais informal entre amigos. Comida é indissociável da história da humanidade, seja ela vista pela ótica bíblica ou pela arqueologia. Quando os primeiros humanos, nas pessoas de Caim e Abel, pensaram de alguma forma em agradar ao Criador, foram em alimentos que eles pensaram em ofertar e assim o fizeram. Os primeiros povos, sendo nômades ou já fixados em um local, tinham como costume mostrar que apreciavam aqueles que os visitavam, não só os hospedando, mas também os alimentando. Algumas culturas tinham até leis sobre esse comportamento, de modo que se você, como convidado, entrasse em desavença com o anfitrião da casa, só pelo fato de você já ter comido sua comida e bebido na casa daquele anfitrião, ele não iria fazer mal a você ou procurar vingar-se porque você estava ainda na casa dele. Diferente do que algumas denominações e grupos cristãos que evitam carne, temos já no primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 30, a seguinte fala do Criador: "E a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento." E assim foi. Mas quero deixar claro que não vamos aqui fazer apologia ao consumo de carne ou vegetais somente, pois aqui, paralelo ao verso citado de Gênesis, comida é comida. Sei que apesar de consumirem carne, há os cristãos que preferem comer só os alimentos da lista de Levíticos 11, o que eu não vejo problema para tal opção. Porém, esse tipo de escolha quase sempre é oriunda de um certo exclusivismo, porque tal grupo segue a lei como régua de conduta ou algo do tipo. Mas vamos deixar isso para outro tema e momento. Comer é um ato que reúne, que confraterniza. Comida já foi praticamente a razão dos comércios entre povos muito diferentes em regiões longínquas, e em várias ocasiões o motivo para guerras entre povos. Davi, no Salmo 23, aquele lá do "Senhor é meu pastor e nada me faltará", usa a frase "prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos", que diferente do que muitos pregam, ter uma mesa diante dos inimigos não é um símbolo de deboche, mas sim de reconciliação com esses adversários, e Davi dizia que o Senhor era quem poderia preparar uma ocasião para esta reconciliação. O poder de reconciliação que uma mesa com comida tem é tão forte que era uma das coisas que os cristãos tinham em alta estima: partir o pão juntos. Jesus, em mais de uma ocasião, chegou a multiplicar a comida para fartar todos que ali o ouviam. Jesus orientou os discípulos a toda vez que comerem do pão e beberem, lembrarem-se dele, pois comer foi uma das últimas ações que ele e os discípulos estiveram juntos. Eu sei que rememora a ideia da ceia como um ritual sacro atualmente na mentalidade cristã. Temos um episódio aqui somente sobre o tema Santa Ceia e convido você a escutar, vai estar aqui na descrição e também nesse momento passando aí em cima na sua tela, nos cards. Comer juntos, inclusive, foi uma ação que os seguidores de Jesus passaram a fazer muito após sua morte e ressurreição, pois isso exercitava os laços fraternos entre eles e, ao mesmo tempo, os resguardavam de serem pressionados pelo poder romano ou judaico, pelo menos por um tempo. Como sempre focamos aqui na Escola de Bereia, o Antigo Testamento está aí para ser acessado e conhecido o trajeto da humanidade e as ações do Senhor até que o Cristo viesse. Mas não somos judeus para seguir as normas que estão ali contidas. Logo, eu orientaria você, que é cristão, a buscar nas orientações do Novo Testamento sobre como proceder em relação à comida. Temos já em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versos 28 e 29, uma orientação diretamente sobre comida para cristãos. "Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais: que vos abstenhais de coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes." Saúde. Ou seja, os cristãos não têm uma lista de comidas puras ou imundas, mas sim a simples orientação de não comer o animal envolto no próprio sangue ou a carne sufocada, que lhe dê um abate não cruel e assim limpá-lo antes de comer.
Claro, também afastar-se do que é sacrificado a ídolos. Talvez você me escuta de algum lugar onde a religiosidade local não seja tão expressiva, mas há lugares no Brasil onde as festividades a diversos santos católicos ou mesmo entidades das várias religiões de matriz africana fazem com que os crentes do lugar se abstenham de consumir comidas diversas por causa de algum medo de que elas sejam sacrificadas àquelas entidades. Quanto a essa questão, Paulo explana aos Coríntios o seguinte, no capítulo 8, verso 4, da primeira carta. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. E ao estender este argumento, nos versos seguintes, Paulo fecha essa parte com essa fala no verso 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. A consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Ou seja, Paulo reforça aos coríntios que o ídolo em si não tem poder de nada, pois do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Porém, muitos ainda familiarizados com sua vida religiosa anterior, ao se depararem com as comidas pretensamente sacrificadas, podem até comer, mas o fazem com um certo temor de acharem que a entidade os amaldiçoará ou terá algum poder sobre eles. E isso ocorre porque, como diz Paulo, são irmãos de consciência fraca, fracos na fé, e não entenderam que se o Senhor é único, logo tais entidades não têm poder de abençoar ou amaldiçoar tal comida. Cuidado com a idolatria, irmão. Sei que você tem tal medo porque não quer justamente se fazer parte de eventos que praticam uma fé alheia. Lembre-se, no entanto, que temer também é uma forma de reverência. Logo, comer desconfiado ou simplesmente não comer por medo te fará cair no pecado de idolatria que você queria tanto evitar. Então o que eu faço, irmão? A comida daquele festival, da festa religiosa, me foi oferecida por um amigo, parente, e eu peguei por educação. Irmão, se você tem consciência de fato de que o ídolo não é nada e de que do Senhor é a terra e tudo o que ela produz, sem peso na consciência, agradeça ao Senhor e à pessoa que lhe deu a comida e com alegria coma o seu pão. Agora, se você ainda não chegou a este entendimento, como diz Paulo no verso 7 de 1 Coríntios 8, e teme algum poder místico, lhe falo como Paulo aos Coríntios, melhor não comer. Mas continuo a lhe dizer, entenda que do Senhor é tudo, e ao ídolo, que não é nada, nada pertence. Paulo nos fala em Romanos 14 que o fraco na fé acha que só deve comer legumes, mas ele pede aos irmãos para não criticá-lo, antes acolhê-lo. Pois quem é fraco se abstém da carne ou de algum outro tipo de alimento e acredita que o faz para a glória de Deus. E o que come de tudo, come grato, e nisso agradece a Deus pela fartura, e ambos não precisam ser pesados na balança do certo ou errado. Deixo aqui meus conselhos parafraseando Paulo em Romanos 14 sobre o tema comida. Você que de tudo come, sei que come grato ao Senhor por ter sempre uma mesa farta em casa. Graças a Deus. Não precisa julgar seu irmão na fé que se abstém de certos alimentos, mesmo sendo ele de outra denominação. Ele, infelizmente, não chegou a certos entendimentos quanto ao tema. E você, irmão, que segue uma dieta restritiva, tenha em mente que, como diz o verso 8 de 1 Coríntios 8, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. É isso, meus irmãos, é um tema bem gostoso de se conversar sobre, né? Mas que fique no campo da apreciação, igual a comida boa, né? Daquele encontro familiar, do encontro de amigos, daquele encontro dos colegas de trabalho, pois tentar colocar peso soteriológico em obediência a dietas alimentares não te fará mais santo, só mais chato. Além de mostrar o quanto a religiosidade é mais importante para você do que o exercício do amor fraterno que nos une na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui seu irmão na fé, David Brito, se despedindo, e até um próximo minicast aqui na Escola de Bereia.